Denúncias estão incomodando o governo federal, que acionou sua polícia privada para agir de uma forma nada republicana. Porque eu quero perguntar para o ministro Paulo Pimenta, porque algumas das fake news que ele diz que foram disseminadas já estão claramente reveladas como verdadeiras, não como mentirosas. Eu quero saber do ministro Paulo Pimenta se ele vai manter a perseguição contra aqueles que disseram que sim, há materiais de doação sendo barrados, ao menos foram, e agora já não mais, até porque eu ajudei a intervir, o deputado Lucas Edecker ajudou a intervir, nós interviemos para que as doações não fossem barradas na divisa. A NTT multou, sim, e está aqui a apresentadora do SBT, que foi lá e verificou mídia tradicional. Isso é coisa para ficar divulgando? Não, ajudei a resolver. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Pablo Marçal é uma figura polêmica e já travou vários embates contra a esquerda. Em 2022, ele foi eleito deputado. Entretanto, Paulo Pimenta entrou com um recurso na Corte Superior. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo chegou a aprovar a candidatura de Marçal. Entretanto, Lewandowski anulou essa decisão. A decisão do ministro foi polêmica, pois se baseou no registro de candidatura assinado pelo ex-presidente do diretório, Willame Cavalcante de Souza. Souza liderou a comissão estadual provisoriamente, e para o ministro isso seria um problema. No mesmo contexto, por conflitos de interesse, o ministro também não poderia decidir entregar as conversas adquiridas de forma criminosa a outro criminoso em 2021. Mas nesse novo Brasil, quem liga para as incoerências? Neste ato, mais de 240 mil votos foram jogados no lixo e Paulo Pimenta pegou a vaga de Marçal. Agora, o mesmo Paulo Pimenta entra em um novo embate contra o ex-deputado. Marçal, assim como outros, denunciaram que a polícia rodoviária estaria dificultando a passagem de ajuda humanitária no corredor principal de acesso. A denúncia de Marçal deveria ter sido checada, porém foi mais fácil aplicar a regra da estigmatização. Vários jornais alinhados à nota do governo atacaram o influenciador. Esse caso específico mostrou como é perigoso deixar o governo e as elites progressistas que atuam dentro das redações ditar a informação. Paulo Pimenta acionou os mecanismos policialescos do grande sistema, através do mesmo ministro que tornou possível sua entrada na Câmara dos Deputados, Ricardo Lewandowski. A comentarista Stephanie Papaiano publicou que recebeu um ofício por dizer que o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Bom, e este foi o pico do absurdo. O escritor Flávio Gordon foi direto no ponto. Proponham logo uma lei tornando obrigatório o elogio à ação do Estado, seus covardes. Assumam de vez a tirania imunda que vocês desejam para o país. Neste contexto, o jurista Fabrício Rebelo foi mais técnico. Uma crise humanitária sem precedentes no Rio Grande do Sul e ministro petista buscando censurar quem critica as ações estatais. Pior, com o encaminhamento do fato pelo ministro da Justiça à Polícia Federal para apuração de um crime que não existe. A ditadura brasileira avança a passos bem largos. O influenciador Leandro Ruschel também recebeu um ofício por ter afirmado, entre outras coisas, que houve pessoas que haviam morrido por conta da demora na evacuação de uma UTI em Canoas. A informação foi dada pelo prefeito de Canoas, Jairo Jorge, em conversa com Paulo Pimenta.
Pimenta, situação dramática, Canoas, cara. 140 mil pessoas atingidas. Sobre o hospital agora, o Canoas, confirma essa informação que deu um colapso na UTI agora de manhã. Colapso na UTI, a água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. Morreram 9 pacientes. 9 pacientes. Eu tenho 80 pacientes. Aqui, à tua disposição. Tá. O prefeito corrigiu a informação, afirmando que foram apenas 2 pessoas, e não 9. No entanto, ninguém deveria receber um ofício por publicar uma informação oficial, dada por um prefeito. As grandes emissoras fazem isso constantemente, e é por isso que existe o processo de correção de informações. Além disso, ao tentar desacreditar um caso, simplesmente por causa do número envolvido, isso reflete uma falta de consideração pelas vidas humanas, tratando-as apenas como estatísticas. Devemos entender que o Rio Grande do Sul passa por um cenário de guerra e, por isso, é esperado informações conflitantes. Não devemos criar métodos que visem tolher as denúncias, mas sim checá-las de forma eficiente e sem a intervenção do Estado. Ao falar sobre o caso, Ruschel terminou afirmando: o brasileiro, acossado por desastres de um lado e bandidos de outro, perdeu até mesmo o direito de reclamar da ausência do Estado e de cobrar algum retorno pelos trilhões em impostos que é obrigado a pagar. Pelo jeito, a eficiência do Estado fica apenas na repressão, como acontece em qualquer regime autoritário. O jornal Razão, vítima do mesmo processo, questionou Pimenta. Por que o jornal O Globo não foi mencionado no relatório de desinformação, sendo que publicou exatamente a mesma notícia nossa? Inclusive, a pauta segue ativa no site. Bom, de um lado, temos as denúncias de quem está no front. Do outro, as versões e opiniões de quem está na cúpula do Estado, cuja credibilidade histórica não é das melhores. A jornalista Márcia Dantas, representando a emissora SBT, foi ao Rio Grande do Sul para checar as denúncias sobre caminhões de ajuda humanitária sendo parados e multados. Durante a cobertura, a comunicadora flagrou caminhões com doações para as vítimas, sendo parados e multados pelas autoridades. Na reportagem, é narrado o fato que foi constatado pela jornalista. A Agência Nacional de Transportes Terrestres estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e está um pouco acima do peso. Ela também confirmou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres afirmou que, se houver um acesso numa situação como essa, emergencial, a multa será cancelada. A ANTT disse por meio de nota que não está retendo veículos com doações e que eles passam apenas por uma verificação de documentos do veículo e Carteira Nacional de Habilitação. A ANTT disse ainda que, caso sejam constatadas atuações por essas situações emergenciais, as multas serão canceladas. Então a ANTT reconhece que, se houve um acesso numa situação como essa, emergencial, a multa será cancelada. E no caso, a Defesa Civil e esses caminhoneiros que forem multados, eles podem recorrer, sim, dessas multas. O apresentador, conhecido como Marcão do Povo, terminou a matéria mostrando sua indignação. Eu fico emocionado, pois estamos passando por um dos momentos mais difíceis, uma das maiores catástrofes da história do país. O povo sofrendo, morrendo, sem ter o que comer. O Brasil mobilizando e alguns caminhões multados porque não tem nota fiscal. Uma tristeza muito grande. E infelizmente, ele é agente público, ele é funcionário público, ele tem fé pública. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, da pesagem, que é federal,
apresentou as mercadorias, foi multado 2 vezes por excesso de mercadoria, depois por evasão, porque ele foi embora, ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que fazer chegar as mercadorias doadas dos catarinenses para os gaúchos. Então eu quero fazer essa manifestação. A NTT precisa revisar urgentemente os procedimentos, não é fake news. A jornalista Andréa Sadi, esquecendo que seus colegas já contaram mentiras, deu um piti ao falar de fake news. O jurista Fabrício Rebelo foi bastante direto ao responder à jornalista. Já alguns diriam que vexame é uma cobertura jornalística parcial, sem compromisso com os fatos, subserviente ao governo, que enche a emissora de verbas de patrocínio e que é capaz de ignorar até registros em vídeo para mentir. A Globo ainda possui uma grande influência e, como disse um dia Stan Lee, a voz do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Entretanto, a mesma não recebe as mesmas balizas que muitos influenciadores recebem. Fábio Van Garten usou da ironia para falar sobre o caso. Quando uma emissora sem provas acusa outros de estarem cometendo fake news e, na sequência, outra emissora comprova com imagens que não era fake news, como fica? Existe legislação? A emissora deveria sair do ar? Inclusão em inquéritos intermináveis? Mas a Globo não anda bem. William Bonner foi criticado durante a sua cobertura, que foi ajudada pelas Forças Armadas Brasileiras. O advogado constitucionalista André Marsiglia mostrou como deveria ser a via legal neste caso. Não vejo legitimidade jurídica alguma nessa medida. Primeiro, se a investigação intenciona apurar a autoria, boa parte das pessoas na lista divulgada não é anônima. Começa por aí. Se a intenção é acionar judicialmente, o Marco Civil da Internet faculta ao Judiciário exigir das plataformas dados pessoais de usuários, sendo desnecessário e avesso à legalidade uso de força policial. Terceiro, parte das manifestações denunciadas como desinformação são opiniões, versões particulares sobre a atuação do governo e do Estado nas ocorrências dos últimos dias. Erradas ou não, justas ou injustas, não cabe ao Estado dizer sob pena de contar ao povo o que deve pensar a seu respeito, afrontando a liberdade de expressão das pessoas e o princípio da impessoalidade que rege a administração pública. Se o governo entende ter havido desinformação nas redes, que viesse a seus milhares de canais de comunicação esclarecer os fatos. Para isso, pagamos esses canais. Eventualmente, acionar-se judicialmente sem estardalhaço e respeitando a opinião alheia. Quem acredita ter agido de má fé e pronto. Repito, não há legitimidade jurídica alguma em acionar polícia ou investigar essas pessoas. O clima de repressão vem crescendo no Brasil. E a Amazon, por coincidência, é claro, decidiu oferecer o livro 1884 de graça. Então, não percam essa oportunidade por tempo limitado, seja pela própria Amazon ou, quem sabe, pelo Ministério da Verdade.